ação desse texto, eu vou tentar ser o mais sucinto possível, objetivo por causa do tempo. Observe que no livro de Atos 2 diz: no dia de Pentecostes estavam todos reunidos num só lugar. O Pentecostes era a festa das primícias, era a festa dos 50 dias. Então, 50 dias depois da Páscoa, a cidade de Jerusalém estava quase que em ebulição. Mais de 150 mil pessoas estavam dentro da cidade de Jerusalém, vindas de todas as partes, judeus vindos de várias partes, prosélitos, descendentes de judeus de várias partes do mundo antigo. Você lembra que eles foram espalhados na dispensação babilônica. E muitos voltaram e outros não. E assim, bem, era cultura dos judeus, pelo menos uma vez por ano, estarem em Jerusalém para adorar ao Senhor no templo. Um detalhe que nós precisamos, aliás, alguns detalhes que precisamos destacar, é que no Pentecostes, lá no cenáculo, houve um fenômeno diferente do que houve em público. Observe, de repente veio do céu um som como um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Era o cenáculo onde Jesus havia realizado a Santa Ceia. E viram o que pareciam línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Veja, agora observe 120 pessoas dentro de um espaço falando línguas diferentes. A reação natural e lógico, também a manifestação do Espírito Santo com chamas como de fogo, não era fogo, mas como de fogo, era eles saírem, eles não conseguiam. De acordo com a teoria da comunicação, é difícil uma pessoa permanecer no ambiente quando todos não estão conseguindo se comunicar. Então, se um fala um idioma, outro fala idioma, logicamente eles perceberam que o Espírito Santo estava os chamando, compelindo para sair. Eles estavam escondidos no cenáculo, eles estavam com medo no cenáculo e agora o Espírito Santo lhes dá poder e eles saem para pregar em várias partes de Jerusalém. Um vai para uma esquina, outro vai para outra rua, para uma praça. Pedro foi para o templo pregar. Agora, esse foi um fenômeno. Observe que no verso 6 diz: ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa. Ou seja, o fenômeno do Espírito Santo descendo sobre os discípulos no cenáculo foi ouvida pela multidão, um som forte, sabe-se lá como, só sei que todos perceberam que alguma coisa diferente estava acontecendo. E quando eles viram os discípulos falando em sua própria língua, eles ficaram atônitos. Diz aqui o texto, verso 7, atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Aí vem falando as origens desses judeus que estavam, né? Partos, medos, elamitas, enfim. O que eu quero chamar a sua atenção é que o fenômeno que aconteceu em público foi diferente do fenômeno que aconteceu dentro do cenáculo. Por quê? Porque lá no cenáculo, eles falaram em línguas estranhas, línguas conhecidas, idiomas que eram conhecidos, mas em público, você lembra qual foi o que foi que aconteceu na comunicação lá em Babel? Deus confundiu o povo, colocando cada um para falar num idioma diferente. Aqui, o que aconteceu foi o Espírito Santo estar removendo a barreira da comunicação. De tal forma que, além de eles ouvirem os apóstolos, discípulos, falando em sua própria língua, também entre eles, os próprios partos, elamitas, medos, habitantes da Mesopotâmia, essa barreira da comunicação foi retirada e eles conversavam entre si, compreendendo. Ou seja, houve uma língua quase que universal, ou seja, geral, em que todos estavam naquele momento recebendo o Espírito Santo e falando e compreendendo e expressando-se, e todos falavam naquele mesmo idioma. O que nós podemos observar? Que o Espírito Santo ele não recai apenas sobre aquele que está desenvolvendo o dom, que aqui o dom tinha o objetivo de pregação do Evangelho, mas está também sobre aquele que está recebendo o benefício do dom de alguém que está usando para a pregação do Evangelho. Nós podemos confirmar isso daqui, olha, tanto que o verso 10 diz, ou o verso 11, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Então Lucas, ele relata o diálogo que estava acontecendo entre essas pessoas que tinham diferentes idiomas. Para resumir, querido, querida,
O dom do Espírito Santo não é exclusivo de uma pessoa que ostenta a santidade acima das outras. O pentecostalismo de nossos dias, como também na época de Paulo na igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios capítulo 14 fala sobre isso, já estava havendo uma deturpação do dom de línguas. Todo dom, inclusive o dom de línguas, deve ser utilizado para a pregação do evangelho. Se não é para esse propósito, então não tem motivo para a existência. O que aconteceu aqui em Atos 2 foi que o dom de línguas era o dom conveniente para a ocasião festiva, onde existiam várias pessoas vindas de várias partes do mundo. Então ali eles recebem o dom de línguas como um sinal de que deveriam sair para pregar o evangelho, não poderiam ficar ali, o Espírito Santo compeliu. Não, vocês não vão ficar fechados aqui achando que só a igrejinha é de vocês, olhando para o umbigo de vocês, ficar só em adoração a Deus aqui dentro. Não, vocês têm que sair. Quando a igreja de Deus é batizada com o Espírito Santo, ela não fica fechada entre quatro paredes, ela sai para pregar o evangelho com o dom que Deus lhe capacitar, que o Espírito Santo lhe proporcionar. Então, o dom de línguas era apenas um dom conveniente para uma missão maior, que era a pregação do evangelho. Infelizmente, o pentecostalismo de nossos dias está mais preocupado com a ferramenta do que com o uso da ferramenta. Se recebo o dom do Espírito Santo, falo em línguas, eu sou mais santo que meu irmão, mais santo que minha irmã. Se você ainda não recebeu, você deve ter algum problema. Por que o Espírito Santo não está te usando? E isso cria um nivelamento, ou seja, há pessoas mais santas e outras pessoas menos santas, né, dentro da própria esfera da igreja. Nós não podemos ter esse pensamento. Todos nós somos pecadores, não somos medidos por um nível elevado, mas sim por um nível baixo. Todos nós somos pecadores. Agora o Espírito Santo usa a cada um de nós. Não pode ter estratos sociais ou estratos espirituais dentro da igreja de Cristo. O dom que você recebe, quer seja de pregar, de cantar, de falar, de ensinar, quer seja até de limpar a igreja, de dar um sorriso, de dar um abraço, o que quer que seja, qualquer dom que você recebeu tem o propósito de ser usado para a pregação do evangelho. Não esqueça disso, meu irmão e minha irmã. Está aqui, então, uma sugestão para você, para a gente ter uma maior compreensão deste dom de línguas que aconteceu de fato